ou os seus aplicativos na carta aos Romanos, capítulo 8, o verso 37. Carta aos Romanos, capítulo 8, versos 37. Amém? Antes de nós lermos, vamos entender que Paulo não conhecia essa igreja, mas ele escrevia as cartas a essa igreja de Romanos, dando a eles orientações em busca da excelência dessa igreja nova, e para que eles tivessem também a maturidade de poder lidar um com os outros e expressar o amor que era Jesus. Então, Paulo ele recomenda nessas cartas algumas sabedorias de lidar com os irmãos, de tratar com os irmãos. E neste momento nós vamos ler uma das cartas nesse verso que Paulo ele escreve à igreja de Romanos. Amém? E aí ele escreve nesse verso 37 que diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? A cunho de introdução, eu gostaria que os irmãos entendessem algumas questões. A primeira questão é que nós estamos aqui, mas eu não consigo mapear daqui como os irmãos estão se sentindo agora. Pode ser que o irmão esteja se sentindo derrotado, triste, desvalorizado, com problemas que não dá para compartilhar com qualquer um. Não sei se os irmãos estão agora nesse momento se sentindo realmente derrotados, se sentindo no vale da sombra da morte, seja em corpo, alma e espírito. Eu não consigo mapear, mas Paulo recomenda que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí você me pergunta: Flávio, o que você está querendo dizer com isso? O que Paulo quer dizer com isso? E nós vamos trabalhar aqui 3 pontos para que nós possamos ter uma vida vitoriosa. E se você tiver a possibilidade, esse quem vos fala recomenda anotar cada versículo, anotar cada ponto, porque já vou lhe dizer, é melhor confiar nessas suas anotações do que na memória. E os especialistas recomendam que nós anotemos, porque o nosso cérebro, depois de 1 hora, ele esquece cerca de 40% do que você aprendeu. E é por isso que nós temos que revisitar essas anotações. Então essa é a recomendação. Se puder, anote. Então hoje nós vamos tratar 3 pontos que corroboram para que nós possamos ter uma vida vitoriosa. Flávio, o que é vitória? Você está falando que nós temos que ter uma vida vitoriosa? Sim. Eu recomendo os irmãos a pesquisar mais profundamente e ler toda essa carta, para que vocês possam entender quais são essas circunstâncias que o apóstolo Paulo recomenda à igreja, a mesmo passando por elas, que você possa saber que você é mais que vencedor. Mas ele fala, você não é mais que vencedor sozinho. Ele fala que você é mais que vencedor por meio, mediante a Jesus. Nós não temos condições de ser mais que vencedor se não for por intermédio daquele que já venceu, daquele que já conquistou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Amém. Mas Flávio, o que significa vitória? E aí eu fui no Aurélio e descobri que é a ação ou efeito de vencer, de derrotar o inimigo, de sair triunfante de qualquer circunstância, seja em competição, seja na sua vida. Então, vitória é vencer,
é em qualquer circunstância e sair triunfante mediante a qualquer circunstância que você passou. Então nós somos mais que vencedores, porque em Cristo já vencemos. Meus amados, quando eu leio aqui que nós somos mais que vencedores, mas a gente tem que entender que é só mediante a Deus, que é o nosso Jesus. E nesse caso, o sangue de Jesus tem o poder. Jesus já venceu, Valéria. Jesus venceu com o poder do pecado. Jesus veio a essa terra e ele foi santo. Mas Jesus, ele venceu o pecado por obediência a Deus. Jesus venceu a morte, porque ele veio a esse mundo, ele não pecou, e ele se entregou por mim e por você, mas ele não está morto, ele venceu a morte. Ô morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Então, pelo amor de Deus, somos salvos, e ainda que morramos, viveremos para a glória de Deus, porque ele venceu a morte. Mas como podemos viver plenamente em nossos dias de uma forma vitoriosa? E aí é onde nós vamos entender esses 3 princípios que vão nortear o nosso caminho. E se você praticar esse princípio, você terá uma vida vitoriosa. Passará aflições, assim como o nosso mestre, mas ele venceu o mundo. Independente se você, nas suas circunstâncias, está se sentindo sozinho, está se sentindo desamparado, está com problema de saúde, está com problema financeiro, às vezes até o seu caráter foi colocado a xeque, saiba que esse Deus, que não falha e é o mais que vencedor, ele diz para você entender que em qualquer circunstância com ele, você já é um vitorioso. E se sabem, meus amados, ser mais que vencedor, eu vou trazer um resumo. Ser mais que vencedor não é vencer sozinho. Ser mais que vencedor é entender que em qualquer circunstância da sua vida, presente, passado ou futuro, Deus está com você. E Deus não é homem para nos enganar e mentir. E sabe uma coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são tão poderosos que eles são imbatíveis. Não há nada que possa vencer o vencedor. Quem está comigo? Glória a Deus. Então anote o primeiro princípio para você ter uma vida vitoriosa. O primeiro passo para essa vida vitoriosa é uma vida de oração. Fala comigo, oração. Antes de a gente entrar no mérito da oração, é uma outra recomendação e um entendimento. Oração, para o cristão, é uma forma de conversar com o seu Pai. Quando a gente ora, nós estamos dialogando com o nosso Deus. Amém? Quando a gente está dialogando, conversando com esse Deus, que ele é invisível, você pratica uma coisa. Você pratica a sua fé. Amém? Porque como você vai falar com alguém que você não vê? Como você vai dialogar alguém que pode ser que não responda de uma forma audível? Como você vai conversar com alguém que você não tem relacionamento, Valéria? Já conseguiu fazer isso? Já conseguiu conversar com alguém que não responde? Então, esse é um exercício de fé. Mas eu vou provar. Existe em nosso meio, nesse momento, algo que você não vê, mas você necessita dele. Algo que você não vê, mas sem ele você não vive. Algo que você não vê, mas existe. Eu estou falando do ar. Sem o ar você não vive, mas ele existe. O nosso Deus, ele é da mesma forma. Pode ser que você não veja
com esses olhos. Pode ser que você não esteja sentindo Ele agora, mas sem Ele você não vive. E como eu posso conversar com alguém que eu não vejo, mas sem Ele eu não vivo? É o exercício da fé. Você vai ter que crer para orar. Porque você vai estar conversando com algo que você não está vendo, mas você tem que acreditar que Ele existe e te ama. E que Ele te ouve e Ele diz sim, não e espere. A oração é uma forma de a criação falar com o seu Criador. O Criador falar com o seu Filho. E ao conversar com esse Deus, não é algo que seja sempre de forma um diálogo. Meus amados, se eu estiver conversando com esta madeira, com certeza vai ser uma conversa que eu não terei um feedback. Feedback é um retorno daquilo que eu estou conversando. Então, eu posso ficar aqui semanas e dias conversando com essa madeira. Ela vai me responder alguma coisa? Mas quando a gente conversa com Deus vivo, Ele fala com você. Flávio, que forma que Ele fala comigo? Ele fala através das Escrituras. Ele fala através de sonhos, assim como falou com José. Ele fala através de pessoas. Como eu sei que a pessoa é de Deus? Quando você sente paz e que faz sentido em amor. Mesmo que seja uma admoestação, mesmo que seja uma exortação. Mas a pessoa que revela a vontade de Deus a você sempre vai ser em amor. E essa pessoa com certeza vai te acompanhar para que essas vontades do Senhor não sejam frustradas na sua e na minha vida. Então, é na oração que nós alcançamos uma vida vitoriosa. Mas existe uma coisa totalmente importante que você deve anotar agora. Quando eu converso com esse Deus fala comigo. E se você quiser uma vida realmente vitoriosa, você tem que entender o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Jesus diz assim: seu primeiro pedido é: venha o teu reino. Jesus fala que na oração a gente tem que reconhecer o reino de Deus. Quem é o poderoso Deus? Quem é o transcendente Deus? Quem é a estrela da manhã? Quem é o pão da vida? Quem é o Pai da eternidade? Quem é o príncipe da paz? Quem é esse Deus? E venha o reino dele sobre mim. E em seguida, Jesus ensina que, ao falar com Deus, a gente tem que dizer assim, ó: seja feita a tua vontade. Meus amados, a Bíblia nos revela que o nosso coração é enganoso. Muitas das vezes a gente vai na presença do nosso Pai e a gente fica pedindo coisas que não é a vontade dele, que é a sua vontade. Então, se você realmente quer uma vida vitoriosa, que você das circunstâncias sai mais que vencedores, você precisa entender que o reino dos céus tem que vir sobre você, reconhecendo quem é Deus e quem é você. Em segundo lugar, você tem que reconhecer e ouvir da voz de Deus qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. Porque Deus não é um Deus que não sabe das coisas. Deus é um Deus onisciente. Ele te viu antes da sua formação no ventre da tua mãe e Ele sabe a tua eternidade, porque Ele é um Deus onipresente. Você não acredita que Ele não quer o melhor para você? Alguém aqui é pai e mãe, certo? Quem não quer o melhor para o seu filho? Deus é o nosso Pai. Ele quer o melhor para a gente. Só que muitas das vezes a gente é um filho rebelde. A gente não quer obedecer à vontade dele. Porque o nosso coração hoje está tendencioso para outra situação, que é o nosso desejo do nosso coração. Mas a gente não quer ouvir a voz de Deus, que é sempre bom, perfeito e agradável. Nós não queremos obedecer, então a gente não vai fazer a vontade do Pai. Então, a oração contém pedidos de necessidades. Mas nós precisamos orar de maneira que Jesus nos ensina, sempre colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Quem entendeu esse negócio? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto, a gente tem que entender que nós precisamos conversar e ter intimidade com o nosso Pai.
nós precisamos saber quem é esse Pai. Esse Pai é um Pai de amor. Porque em João 3,16 ele personifica esse amor. Ele faz esse amor se encarnar, viver em nosso meio. E esse Filho, ele foi tão obediente que ele se entregou para que nós tivéssemos agora a oportunidade de orar ao Pai. E a oração não é apenas a sua necessidade que está colocando. Se você realmente quer ser mais que vencedor em qualquer circunstância da sua vida, obedeça à vontade do Pai. Amém? E uma vida vitoriosa é uma vida de oração pessoal. Em Marcos 1,35 diz que nós temos que fazer ela pela manhã. Em Lucas 5,16 diz que é frequentemente. Em Lucas 9,18 diz que é o dia todo. A gente tem que estar em espírito de adoração. Meus amados, não precisa fechar os olhos enquanto você estiver dirigindo, senão você vai ser uma pessoa irresponsável, né? Aí eu vou fechar os olhos para adorar a Deus e orar com Ele e dirigir. Não, espírito de oração significa que você está com o seu pensamento ligado ao Pai. Você está proferindo palavras de adoração, palavras de reconhecimento, dizendo assim: Pai, estou aqui neste dia, quero te glorificar, quero te exaltar, quero que a sua vontade esteja feita na minha vida, e que as pessoas possam ver em mim a luz. E aí você tem que tomar cuidado de um semáforo não estiver buzinando e xingando aquele que te cortou. Então, viver em oração significa que você vai ter uma vida vitoriosa. Porque a vitória não é apenas ganhar algo para você. Vitória é você desviar alguém do mal. Não é uma vitória. Vitória não é alguém ser salvo pela sua atitude. Pode ser salvo por esse Deus, ou pode ser salvo de ficar irritado, salvo de não receber uma fofoca, salvo dos seus pensamentos infames. Então, que nós possamos durante esse dia reconhecer a Deus frequentemente, e a começar pela manhã. Fique em espírito de oração a esse Deus. Oramos de acordo com o poder e a autoridade do próprio Jesus Cristo e no Espírito Santo. Nós oramos como Jesus orou, e é que a vontade de Deus seja feita. Então vocês entenderam esse primeiro ponto? Lívia, você quer ter uma vida vitoriosa? Entenda o reino de Deus. Saiba qual é o desejo desse Deus para a sua vida. E o seu propósito é, de manhã, frequentemente e durante o dia todo, estar em ligação com aquele que te amou primeiro. Amém? Segundo ponto, quem pode anotar? O segundo ponto é: quer uma vida vitoriosa? Tenha que ter uma vida de fé. Meus amados, a fé é o nosso DNA. Nós, nessa introdução, nessa prática, eu disse que é impossível orar a um Deus invisível sem você exercer sua fé. Mas, Flávio, o que é fé? Fé é coisas que você não vê, mas você tem certeza que existe. Já dei o exemplo do ar. Eu não preciso ver a Deus fisicamente agora para saber que Ele existe. Basta eu olhar para vocês. Imagem e semelhança do nosso Deus. Basta eu olhar para a natureza. Foi Ele que criou com a sua própria voz. Basta eu ouvir especialistas que dizem: como é possível algo tão complexo ser feito pelo homem? Uma célula, um DNA. Então, eu não preciso ver diretamente Deus, mas eu vou te dizer uma coisa: eu sinto Ele dentro de mim. Muitas das vezes, sentir tem um efeito mais poderoso do que ver. Porque sentir, você reflete toda a fé, mesmo que você não veja, mas você absorve, você sente e você materializa um Deus. Como um Deus transcendente, maior de tudo, que Ele criou, possa estar dentro de mim e de você.
É através da fé. Amém? Então, uma outra maneira de buscar uma vida vitoriosa é fortalecimento dessa fé. A fé vem por onde? Pelo ouvir. Isso está em Atos 18:8. E ouvir é acreditar. Ouvir é você realmente crer que essas escrituras é a personificação da vontade e do grande Deus. Que aqui é o reino de Deus. Que aqui é a vontade de Deus. E que aqui tem palavras que o nosso Deus põe para que nós possamos crescer, que possamos viver e que possamos um dia estar face a face com Ele. Amém? A fé pode mudar a forma com que você vê a vida. Para isso você deve ter uma atitude de fé em relação a tudo que você faz. Então, muitas das vezes, a gente olha e a gente há uma descrença. Por exemplo, às vezes você tem um relacionamento com uma pessoa lá em casa, você vê uma filha desviada, você vê um marido alcoolizado, você vê uma mulher indigna, e você olha e fala assim, ó, pau que nasce torto nunca se endireita. Isso porque você não está usando a fé. Porque fé, você não vê circunstância naquele momento. A fé é a certeza de que o poder de Deus vai transformar. Imagine aquele povo que nunca viu uma gota d'água cair na terra, chega uma pessoa e fala, haverá um dilúvio. Não é pela fé? Imagine você em frente a um mar que se abre, e você fala, vamos passar para o outro lado. Aí você fala, imagine você em frente a uma muralha e aí você é direcionado para você tocar algumas trombetas e dar voltas. Muitas das vezes um médico chega e fala, ponto final. Mas o Senhor fala, meu Deus é o Deus da nova história. Meus amados, é importante a gente entender sobre a fé, porque sem ela nós não vamos a lugar algum. Como eu posso convencer a mim mesmo de que eu tenho uma morada celestial se eu não tenho fé? Como eu posso crer num Deus se eu não tiver fé? Então, se você quiser uma vida vitoriosa, você vai ter que exercer e fortalecer essa fé. Sabe o que é essa fé? Essa fé significa certeza absoluta. Sabe o que é certeza absoluta? É eu não ver, é eu não entender, mas eu acreditar. Eu não sei porque Deus morreu por mim. Eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu não sei porque aconteceu isso nessa igreja. Eu não sei porque estão me defamando. Eu não sei porque eu estou desempregado. Eu não sei porque eu estou doente. Mas eu creio. Você tem que crer, meus amados. Você não tem que ser para, você não tem que ter para ser. Você tem que ser para ter. Então, quer Jesus na sua vida? Seja obediente. Mas a gente não quer Jesus, a gente só quer os milagres. Você quer ter para ser. Então você está na adversidade, você está sofrendo e você quer ter para ser. Se Deus me curar, eu vou lá na igreja e pago minha promessa. Se a minha família for recuperada, eu vou fazer um banquete na igreja e vou agradecer a Deus. Porque você não tem fé. Porque se você tiver fé, você já faz esse banquete. Ué, mas sua filha não está frequentando. Oh, homem de pouca fé, eu já vejo ela tocando. Mas eu estou desviado, não tenho força. Vem aqui e já se entregue a Jesus. Mas eu não tenho vontade de entregar a Jesus. Mas tenha fé. Fé é certeza, não é a circunstância, não é como você. Então seja para ter. Seja fiel para ter as bênçãos. Seja obediente para estar no centro da vontade de Deus. Não queira Deus fazendo as coisas para você.
Não é ter para ser, é seja para ter. Seja um crente que tenha fé. Fé é certeza. Se é certeza, é muito gostoso falar com as crianças. Se você falar assim, ó, eu vou ganhar um avião hoje, ela já sai falando para todos os amiguinhos que vai andar de avião daqui a pouco. Aí você vem na igreja e o Espírito Santo te fala, você comerás o melhor dessa terra. Aí você será. Sabe qual é o oposto da fé? Incredulidade. Não seja como Tomé, não seja incrédulo, não seja como aqueles que perderam tudo porque não confiaram, foram incrédulos. Então já saiba, você só vai ter uma vida vitoriosa se você crer. Se você duvidar, você já está fora do centro da vontade desse Deus. Vocês entenderam? Ficou claro? E a fé é estabelecida por essa palavra. Ela é mantida e fortalecida pela palavra que está dentro de você. Meus amados, não dá para ter uma vida vitoriosa se você não ler as Escrituras. Não dá. Não dá. Você pode até tentar buscar outras informações. Meus amados, é importante a gente ler outras formas, outros materiais. É importante para conhecimento. Mas esses materiais, eles são classificados de alta ajuda. Esses materiais, eles podem corroborar para uma verdade. Mas se realmente você quiser ser vitorioso, vai no material que ele é perfeito. Aqui não são autoajuda para o seu benefício próprio. Aqui tem palavras que mudam a sua história, que mudam a sua vida. Essa Bíblia é a única fonte que pode te levar à vida eterna. A não ser que você prefira pesquisar o horóscopo. Você vai ter a revelação, mas você não vai ter a verdade. Aqui, ela está preocupada em te orientar quem é seu pai, te orientar quem é você, e te orientar o que é preciso ser feito para a comunhão com esse pai, seja aqui ou na eternidade. Entenderam? Terceiro ponto, para que nós possamos aí caminhar com uma vida vitoriosa, é a vida em santificação. Fala comigo, santificação. Santificação. Não é dos fracos. Santificação é dos fortes. Mas a gente já deu algumas diretrizes para você viver em santificação. Você quer viver em santificação? Viva em oração. Manhã cedo, durante o dia, em espírito de oração. Tenha fé. Porque se você tiver fé, você vai entender que você não precisa ter para ser. Você será santo na presença de Deus. E não só isso. Estudando um manual de santidade. Aqui está dizendo como você pode se tornar santo. Flávio, é possível um pecador se tornar santo? Se eu estiver devendo o Rafael R$10, certo? E eu chegar a te pagar R$10, Rafael, eu devo alguma coisa? Estou zerado, não estou? Quando a gente está na presença de Deus em pecado, e a gente confessa o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e iniquidades. Então, na presença do Senhor você já está em santidade. Quem entendeu isso? Então viva essa santidade, busque essa santidade, lute por essa santidade. Buscar uma vida vitoriosa é sempre permanecer dentro dos limites da verdade revelada. A verdade revelada já está aqui. Busque essa santidade. Todo aquele que segue em frente e não permanece no ensino de Cristo não tem a Deus. O oposto de você viver em santidade
é você viver em transgressão. Quando a gente vive em transgressão, Valéria, nosso salário é a morte. Quando você vive em transgressão fora dessa santidade, você está destituído da glória de Deus. Agora, se você entende essas verdades reveladas, se você tem uma vida de oração autêntica, se você realmente entender que Deus é Deus, através de uma fé renovadora e reveladora, é impossível você não viver em santidade. Todo aquele que segue a Jesus e é obediente aos seus mandamentos, está vivendo em santidade. Porque está vivendo no centro da vontade de um Deus santo. Um Deus que nos ensinou o que é o amor. Um Deus que se revelou em amor. E um Deus que vive em santidade. Deus é tão santo que Ele não pode ficar no lugar que é pecado. Ele é tão poderoso que quando Ele vem, as trevas se dissipam. E nós somos imagem e semelhança dele. Se você viver uma vida de oração, uma vida autêntica para saber o reino de Deus na sua vida e saber o que é a vontade dele, fazendo através da certeza absoluta de quem você é e o que Deus quer que você faça em fé, rompendo em fé, as pessoas te verão e entenderão o que é ser santo. Então, meus amados, não acredite que você é um incrédulo. Não acredite que você está no centro da vontade daquele que quer que você morra, que é Satanás. Porque não dá para servir dois senhores. Se você não acreditar nesse Deus, a falta de crédito a esse Deus, a falta de entendimento desse Deus, com certeza, você vai estar servindo a Satanás. É interessante porque a vida vitoriosa não é simplesmente você herdar essa terra. Muitas das vezes você pode pegar pessoas com um nível econômico e social elevado e ele achar que ele é mais que vencedor. A vitória não está nas riquezas desse mundo. A vitória não está nas estátuas esculpidas com o seu rosto. A vitória não está no império que você montou. A vitória é quando você entende que é só com Jesus que você é mais que vencedor. Eu posso ganhar esse mundo e perder minha salvação. Então, Paulo ele escreve aqui aos Romanos de que uma vida vitoriosa só ocorre por meio daquele que te amou. E ele diz que em todas essas coisas que foram faladas, nós somos só mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então aqui está sendo revelada qual é a vitória na sua vida. A vitória na sua vida não está rico, você desfrutando coisas maravilhosas deste mundo, porque ela sem Deus não vale nada. Agora, se você estiver passando circunstâncias e você perceber que você não tem força para enfrentá-la, mas descobrir que o vencedor dos vencedores está com você, você já é mais que vencedor, porque Deus está contigo. E ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não vai temer. Ele vai te levar às veredas tranquilas. E mesmo que você não alcance essas veredas tranquilas, pode olhar na praia, vai ter duas pegadas, porque Cristo vai te carregar. Então, meus amados, a vida de santidade, ela tem uma senha. Viver em santidade, Valéria, é obedecer a Cristo. É a prática da piedade, com atitudes de amor e da paz. Viver a alegria do Senhor, a paz, a bondade, a benignidade, o domínio próprio. Viver essas virtudes, viver essa
central vai ser mais que vencedor. Mais que vencedor não é vencer. Mais que vencedor é estar com o vencedor dos vencedores. Mais que vencedor é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Tenha fé. Viva em oração. Estabeleça a santidade. E você terá uma vida vitoriosa para a glória de Deus. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. Se nós tivéssemos um tema nesses 3 pontos, nesta pregação expositiva, eu diria para vocês, em nome de Jesus, ore. 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 Essas 3 formas eu disse. Manhã, tarde e noite. Amém? Tenha fé. Não tenha para si. Seja para ter. Porque a fé é certeza. Por mais que você olhe agora no espelho e você reconheça que você não tem, seja para ter. Profetize em nome de Jesus e vive essa vida em santidade. Porque Deus está aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, agora nós vamos entrar no momento de avisos.